Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que desse um like, se inscrevesse no canal e compartilhasse para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre os anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, das perguntas 489 a 503. Nós vamos dividir em dois módulos, porque é um assunto bem extenso. Na pergunta 489, há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? E eles respondem que há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. E que se deve entender, na pergunta 490, por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. Então, todos esses fenômenos, o espírito protetor, porque muita gente chama de mentor, de guia, de espírito protetor, de anjo guardião, o que acontece? Eles estão dizendo que cada um de nós tem um espírito protetor que se responsabiliza pela nossa encarnação. O nome nós vamos dar como desejarmos. Na pergunta 491, qual a missão do espírito protetor? E eles respondem que é de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e encorajá-lo nas provas da vida. Todo esse cuidado os espíritos protetores vão ter para com aqueles que eles protegem. Na pergunta 492, o espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Eles respondem que desde o nascimento até a morte e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Essa relação que se dá do espírito protetor com o protegido vai depender muito da simpatia, da afeição que os une, que pode uni-los durante várias encarnações. Na pergunta 493, é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? E eles respondem que o espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou o encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Nós precisamos entender que ser um espírito protetor também é uma tarefa, também é um exercício que vai levar ao aprendizado, à evolução espiritual. Um espírito protetor não é um ser que chegou no último grau da escala de evolução. Não, é um espírito mais evoluído que aquele que está encarnado. Porém, ele assume essa tarefa, ele tem o direito de escolher aquele a quem ele vai proteger. E normalmente são espíritos simpáticos. Na pergunta 493A, ligando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Quer dizer, ele está protegendo uma pessoa só? E eles dizem que não, mas protege-o menos exclusivamente. Ele vai ficar mais empenhado em auxiliar aquele a quem ele está ligado como espírito protetor. Mas é claro que ele vai, sempre que possível, beneficiar, espalhar o bem para todos quantos ele puder ajudar. Na pergunta 494, o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Ele está ali do ladinho, grudado à pessoa a quem ele está protegendo? E eles respondem que frequentemente alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros substituem. Então, o espírito protetor, ele não está preso àquele a quem ele vai beneficiar. Ele está sempre junto, procurando ajudar. Mas, se ele precisa desempenhar alguma tarefa fora do contexto daquele a quem ele está protegendo, ele pede para que outro substitua, lembrando que os espíritos nunca trabalham sozinhos, sempre trabalham em equipe. Na pergunta 495, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? E se aquele que está encarnado não quiser saber dos conselhos do espírito protetor? Ele afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores.
mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Quando aquele que está sendo protegido se rebela, eles se afastam, eles respeitam a vontade do encarnado. Porém, quando este o chama novamente, pede ajuda, ele sempre vem. Porque eles não são aqueles seres de ficarem condenando e de julgando. Eles estão sempre dispostos à amorosidade e ao auxílio àqueles que precisam. É uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os mais intimamente se vos liguem na terra? Eles são os amigos mais sinceros que nós podemos ter, dizem os espíritos. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouves os ponderados conselhos. Eles nos acompanham em qualquer lugar que nós estivermos, sofrendo, passando por necessidade, eles estão ao nosso lado nos ajudando. Ah, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas ó, quantas vezes no dia solene não se virá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Quando os espíritos não conseguem ajudar ao encarnado e ele se afunda no abismo, eles então sentem a dor do sofrimento daquele que se afundou. Interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Eles estão dizendo que se nós mantivermos essa ligação com os nossos anjos da guarda, nós vamos conseguir forças para superar o mal que há em nós, nós vamos conseguir forças para evitar a influência espiritual negativa, porque eles estão ao nosso lado sempre, em nome de Deus. É Deus nos abençoando para que nós não nos sintamos sozinhos nas nossas provações aqui na Terra. E eles terminam dizendo, vamos homens, coragem, de uma vez por todas lançai para longe todos os preconceitos e pensamentos ocultos. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que não falhareis em atingir o objetivo, porquanto esse objetivo é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem no outro mundo, os espíritos conservam suas ligações com os vossos. Eles estão dizendo que muitas vezes os anjos de guarda se afastam ou estão em outros mundos, mas conectados através do pensamento conosco, nos influenciando, nos transmitindo energias boas, porque para o espírito o espaço não significa nada. A distância não significa nada. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo guardião tem o seu protegido, pelo qual vela como pai pelo filho.
Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhes despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Às vezes a gente fica meio que com vergonha de estar incomodando os anjos da guarda, mas eles nos afirmam que nós não devemos nos preocupar com isso, porque nós seremos assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Porque quanto mais nós exercitamos escutar os nossos anjos da guarda, estar em sintonia com eles através da oração e da meditação, a nossa sensibilidade vai aumentando e a mediunidade um dia, se não nessa vida, em outra, vai desabrochar. Homens doutos, aqueles homens inteligentes, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impôs, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para o repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Essa é uma mensagem de São Luís e São Agostinho respondendo a esta pergunta, nos dizendo que a nossa tarefa aqui na Terra é aproveitar as aptidões que nós temos para fazer o bem em nome de Deus, porque assim nós estaremos ajudando, praticando a caridade e também recebendo, também nos desenvolvendo espiritualmente. E Kardec faz uma nota a essa pergunta. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos e guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com os seus conselhos, correspondendo-se com ele? Kardec está dizendo que não tem nada de novidade, mesmo que à distância os anjos da guarda permanecem ligados conosco. Que motivo de espanto haverá, então, continua ele, em que os espíritos possam de um outro mundo guiar os que tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que aqui na Terra separa os continentes? Não dispõem, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som? Porque eles se utilizam do fluido cósmico universal que está em todo o universo e que leva com muita facilidade os pensamentos de cada um e a essa troca de energias e de influências benéficas. Na pergunta 496, o espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? E eles respondem que os espíritos bons nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhe tomam lugar. Costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando sóis sofreis por culpa vossa. Às vezes chegamos a culpar os espíritos protetores de negligência com relação à dor, à nossa dor e ao nosso sofrimento. Mas às vezes somos tão rebeldes que nós nos afastamos deles em pensamento e nos afinizamos, nos sintonizamos pelos nossos erros, pelos nossos vícios mentais, à espiritualidade inferior. E aí sofremos o assédio, começamos a sofrer várias coisas na nossa vida e culpamos o espírito protetor por falta de estar presente durante a nossa existência corporal. E isso é erro da nossa parte. Na pergunta 497, pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? E eles respondem, os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então a isso enquanto aguarda o momento de voltar ao seu protegido. Quando o protegido está rebelado, quando ele não quer saber de influências boas
ele se afiniza, ele se sintoniza com a espiritualidade inferior, às vezes esse espírito protetor, ele vai encontrar outros campos de trabalho, enquanto aquele seu protegido não pede o seu retorno, a sua ajuda espiritual. Na pergunta 498, será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Às vezes a gente pode pensar assim, ele não tem força suficiente contra os espíritos maus. E Kardec faz essa pergunta. E eles respondem, não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Quantas vezes isso acontece com a gente? Muitas vezes a gente quebra a cara fazendo coisas erradas e aprende com os nossos erros. E os espíritos protetores permitem sim, cada um tem o seu livre-arbítrio e eles respeitam isso. Assiste-os sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, mas que infelizmente nem sempre estão ouvidos. A fraqueza, a indiferença ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. A força dos espíritos maus está na nossa fraca vontade, a nossa fraca fé. Porque a partir do momento que nós desenvolvermos a fé e a força de vontade, nós conseguiremos, com a ajuda espiritual, afastar essa influência negativa. Na pergunta 499, o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? E eles respondem que há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Eles não são babá. O espírito protetor, o anjo da guarda, não é babá daquele que está encarnado. Ele não fica ali grudado diariamente o tempo todo. Ele permite a liberdade de ação do seu protegido e lhe transmite coisas boas sempre que há necessidade disso. Na pergunta 500, chegará um tempo em que o espírito deixe de precisar de anjos guardiães? E eles respondem que sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante para o qual o momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Então, a Terra ainda é um planeta atrasado e nós precisamos dessa ajuda espiritual enquanto encarnados para vencermos as nossas dificuldades e sermos o mais exitosos possíveis no processo encarnatório. Na pergunta 501, por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? E eles respondem que se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças sem o que seria como a criança que não consente que andem sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Nós somos tão infantis que, se nós tivéssemos conhecimento de quem é o nosso anjo da guarda, se ele aparecesse para nós, nós iríamos querer estar sempre sempre consultando ele, sempre sabendo o que fazer e não teríamos tanta responsabilidade diante dos nossos atos. Então, eles respeitam a nossa liberdade e nos intuem sempre para o bem. Agora, nós vamos ouvi-los se nós quisermos, se nós assim o desejarmos. Na pergunta 502, o espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? É um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu adiantamento, seja para sua felicidade. Ele é feliz quando vê seus cuidados coroados de sucesso.
triunfa como um preceptor triunfa dos sucessos de seu aluno. E na pergunta 502A, ele completa, ele é responsável se o seu protegido não tem êxito na sua encarnação, na aprovação que ele passou? Ele diz que não, porque ele fez o que dependia dele. Ele deu o melhor de si. Se o aluno não aproveitou, aí não é responsabilidade dele. Na pergunta 503, sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os conselhos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Ele fica triste quando a gente não consegue, quando a gente erra, quando nós não damos o devido valor às suas orientações e escolhemos outro caminho? E eles respondem que compungem-no os erros do seu protegido a quem lastima. É claro que eles ficam tristes. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, ele fica triste, mas não é aquela tristeza como nós pais, por exemplo, temos quando os filhos erram, aquela tristeza cheia de paixão. Não. Eles sabem, os nossos anjos da guarda sabem, que se nós escolhermos o caminho do erro, nós vamos aprender com o erro e mais cedo ou mais tarde nós vamos refazer o aprendizado e vamos então sair vencedores da situação. Assim nós encerramos esta primeira parte do tema Anjos Guardiães. Muito obrigada e até o próximo módulo.